Bom, o ministro Joaquim Levy confirmou nesta terça-feira que está em andamento aí uma discussão, inclusive no Congresso, para aumentar a arrecadação do governo brasileiro. Formas mais adequadas de viabilizar uma ponte fiscal sustentável, na expressão que ele usou. E citou que a maioria dos países da OCDE possuem imposto de renda para pessoa física menor do que o Brasil. Pois bem, pode ser um caminho, respondeu Levy diretamente à pergunta de que aumentar o IR no Brasil pode ser uma solução, aí pode ser a medida de ajuste fiscal esperada, né? O governo já tinha sinalizado com a volta da CPMF, de acordo com a reação muito pior do que o esperado, voltou atrás, a própria presidente Dilma disse que não descartava novos aumentos na frente, e agora o ministro Joaquim Levy me vem com essa: aumentar imposto de renda. Pois bem, me parece que Joaquim Levy não prestou tanta atenção assim nas aulas de Chicago. E o que mais me incomoda nesse ministério, para ser sincero, é que ele mancha o nome do liberalismo no Brasil. E já tem uma enorme mancha por questões indevidas, por vários males atribuídos de forma indevida ao liberalismo. Esse seria mais um caso. Joaquim Levy, por ser doutor em Chicago e por ter um perfil mais ortodoxo, é associado automaticamente aos liberais, e daí atribui-se então que essas medidas todas impopulares são medidas do liberalismo. Aí o PT e todo o seu nacional desenvolvimentismo, a nova matriz macroeconômica, a escola da Unicamp, tiram o corpo fora e fica a culpa lá para quem veio tentar limpar a sujeirada toda e tomando essas medidas impopulares. Mas veja bem, eu já disse e repito e não me canso de repetir: aumentar imposto no país como o Brasil é imoral, indecente, além, obviamente, de ineficiente e do ponto de vista econômico, social, do que você quiser. É um país que arrecada quase 40% de imposto sobre o PIB e entrega, em contrapartida, esses serviços, ou seja, um país que tem carga tributária escandinava para serviços públicos africanos, não pode jamais falar em aumentar imposto. Isso nenhum liberal que se preza defenderia. Levy deveria saber disso. Além disso, Levy usou o termo temporário, né? A ponte agora para o ajuste fiscal, para a sustentabilidade, foi usada de novo uma expressão, dando aí a conotação de imposto temporário. Novamente, Levy deve ter cabulado aula em Chicago. Milton Friedman, o mais famoso dos economistas da dita Escola de Chicago, cansava de dizer o seguinte: não há nada mais permanente do que uma medida temporária de governo. Ele mesmo entende isso, no fundo, porque ele está vendo como é difícil cortar gastos públicos, o que ele sabe ser o correto e o mais eficiente na prática. Então ele está entendendo que mexer nos privilégios e nos grupos de interesse estabelecidos que mamam nas tetas do Estado não é nada fácil. Qual é a solução mais fácil que ele propõe, então? Aumentar o fardo sobre o trabalhador brasileiro, sobre a iniciativa privada. Ele vai lá e prega, então, transferir o problema para o setor privado, que é a medida fácil, porém injusta e inadequada, ineficiente. Então ele entende que não dá para fazer essa coisa de corte de privilégios e gasto público, ou, na frente, reduzir os impostos, já que cria-se impostos, as despesas vêm atrás quando se trata de governo, automaticamente. Ele sabe que isso é muito mais fácil falar do que fazer. Medidas de governo temporárias costumam durar uma eternidade. Está aí as cotas raciais para servir de exemplo, né? Ninguém fala em tirá-las, mas quando elas começaram, era uma medida temporária para recompensar uma dívida histórica, coletiva e tudo mais. Outro assunto. Mas o fato é que só aumentam as cotas raciais no país. Por quê? Porque é muito mais fácil criar privilégios para grupos organizados de interesse do que retirá-los. Levy
deveria saber disso. Se não sabe, foi péssimo aluno em Chicago. E que fique claro que não fala e nem age em nome dos liberais, porque isso, como eu disse, não é liberalismo. No fundo, Levi, ao querer atacar os mais ricos, supostamente, com o aumento de imposto de renda para a pessoa física no país, como se fosse pequeno, né? Ele banca muito mais aí um Thomas Piketty tupiniquim do que qualquer coisa que remeta a Chicago. Thomas Piketty, parênteses, que mostrou sua verdadeira cara recentemente, apesar de muitos falarem que ele é moderado e não marxista, né? Quando aderiu aí à proposta de ser assessor do líder do Podemos, ninguém menos do que o partido mais radical de esquerda socialista da Espanha. Ou seja, Piketty não tem nada de moderado, é apenas um novo marxista, um neossocialista com um manto, uma embalagem nova para disfarçar a essência de quase todos os socialistas, no fundo, que é a verdadeira inveja, a mesquinha inveja, aquela paixão que quer tomar do outro em nome da igualdade, assumindo que riqueza é algo estático, um jogo de soma zero, coisa que não é, porque no fundo não suporta as diferenças, leia-se as pessoas mais bem-sucedidas. Não é atacando os ricos que se combate a miséria e a pobreza. E Piketty não sabe disso, está lá aderindo ao Podemos, Partido Socialista Espanhol. Será que ministro Joaquim Levy, que fez doutorado em Chicago, não sabe disso?